22 de agosto é o dia do folclore brasileiro. O folclore brasileiro, ele protege, de certa forma, a natureza. É a partir desse folclore que nós temos principalmente do povo indígena, mas também do povo africano e algumas questões do povo europeu, traz esse folclore para a nossa cultura. O folclore é o tipo de uma manifestação da cultura popular que acontece e forma a identidade social de um povo, inclusive do povo brasileiro. Dessa forma, o folclore ele pode ser reproduzido tanto de forma individual quanto de forma coletiva, assim como é transmitido de geração para geração. As manifestações folclóricas dão-se basicamente através da música, dos mitos, dos contos, danças, jogos, brincadeiras, festas populares, entre outros. E nada mais representativo do que os povos originários, os indígenas brasileiros, para reproduzir esse folclore de forma tão intensa. A importância do folclore ela é reconhecida pela Unesco, que é uma entidade vinculada à ONU, que declara o folclore como patrimônio cultural imaterial, ressaltando a importância da preservação das diferentes manifestações que o formam. O Brasil possui os elementos básicos que deram formulação a seu folclore. Assim existem crendices, saberes, muitos mitos, muitas lendas, muitas festas, danças diversas que fazem parte do que é chamado esse folclore brasileiro. A raiz do nosso folclore estão, como eu falei, na cultura europeia, africana e na indígena. O folclore brasileiro são muito conhecidos as lendas dos personagens do Saci Pererê, da Iara, do Boto Cor-de-Rosa, Curupira, Mula Sem Cabeça, Caipora, Boitatá, Comadre Fulozinha e muitos outros, mas muitos outros mesmo. A diversidade cultural folclórica brasileira, ela é muito grande. E a preservação e a conservação dela é fundamental para que os brasileiros entendam, a sua formação cultural e principalmente aprendam a conservar a natureza, as florestas, os rios. A conservação das florestas garante a saúde do planeta Terra, assim como a saúde do ser humano. Afinal de contas, um depende do outro. No imaginário folclórico brasileiro, as florestas elas são habitadas por vários personagens fantásticos, como Saci, Curupira, Boitatá e outros. Apesar da origem e comportamento diferentes, esses personagens têm uma característica em comum. São guardiãos das florestas e caçadores de pessoas que promovem o desmatamento. Então isso é muito importante ressaltar. O folclore brasileiro, ele evidencia a preservação e ele pune de forma, às vezes, bem severa quem faz esse desmatamento ou as queimadas no meio das florestas. Então eu vou falar um pouquinho da lenda do Curupira. O Curupira, ele é descrito como um anão de cabelos vermelhos, com muitos pelos pelo corpo e os pés virados para trás. O personagem, ele utiliza essa última particularidade como uma artimanha para enganar as pessoas, fazendo com que fiquem presas na mata e não encontrem o caminho para casa devido aos seus pecados no sentido contrário. As primeiras histórias sobre a lenda do Curupira são do século XVI, onde era descrito pelos jesuítas como o demônio que persegue os índios. O Curupira é considerado um ser maléfico, capaz de fazer mal às pessoas e, por essa razão, sempre foi muito temido também pelos índios. De acordo com o folclore, o Curupira persegue as pessoas que desrespeitam a floresta, como lenhadores e caçadores. Histórias de rapto misterioso e outros casos de violência inexplicáveis que ocorrem nas matas costumam ser associados ao demônio da floresta. Para que a pessoa não seja alvo do Curupira, a lenda diz que ela deve oferecer cachaça de cana-de-açúcar ou tabaco, pois o ser supostamente gosta de fumar e de beber. Também é aconselhável amarrar um cipó e esconder bem uma das pontas, uma vez que o Curupira também é descrito como o dono de uma curiosidade surpreendente. Dessa forma, a criatura passaria muito tempo entretida com o cipó e esqueceria de atormentar a pessoa que se aventura pela floresta. Existe também a lenda do Caipora. Quem é o Caipora? Diferente do Curupira, o
caipora não tem pés virados para trás, mas também é descrito como uma pessoa de pele escura, coberta de pelos vermelhos e anda sempre montada em um porco do mato. Assim como vários outros personagens folclóricos, o caipora também protege a floresta, atacando qualquer pessoa que desrespeite o seu espaço. A maioria das histórias diz que o caipora tem poderes relacionados à natureza, como controlar ou ressuscitar animais. Para proteger o seu meio, a criatura faz armadilhas e oferece falsas pistas aos caçadores para que se percam. Além disso, que o caipora costuma agir mais intensamente às sextas, domingos e dias santos. Olha que interessante, aqui nós temos a cultura cristã encostada nessa relação cultural. Para que a pessoa possa entrar na floresta e não correr o risco de ser pega pelo caipora. A cultura popular ensina que é preciso deixar alguns presentes para a criatura, como o fumo de corda. O caipora, no entanto, sempre foi descrito nas histórias narradas pelos indígenas como uma entidade muito perigosa. Algumas histórias contam que este ser mitológico é canibal, capturando as suas vítimas que servirão como sua refeição. Dependendo da região do país, existem relatos diferentes sobre a lenda deste personagem. Algumas histórias narram o caipora como tendo corpo verde, enquanto outros consideram-se sinônimo do curupira, ou seja, ambos seriam a mesma criatura. Existe também a lenda do boitatá. O boitatá protege a floresta contra o degradamento provocado pelo ser humano, principalmente as queimadas. De acordo com a lenda, a pessoa que olha diretamente para o boitatá fica cega, louca ou morre. De origem indígena, existem diversas variações da lenda do boitatá. O primeiro relato escrito na história foi feito pelo padre José de Anchieta no século XVI, onde ele descreve uma criatura de forma de serpente e feita de fogo. Em outras regiões do país, o boitatá também é descrito como um touro que cospe fogo. Entre algumas das principais características do boitatá está a capacidade de se transformar num tronco em brasa, queimando quem estiver por perto. Ele se vinga dos incendiários da floresta com esse poder. Temos também a lenda da comadre Fulozinha. A comadre Fulozinha é uma criatura mitológica, muitas vezes chamada de mãe da mata. Seu nome deriva provavelmente da pronúncia regional de comadre Florzinha e é frequentemente confundida com caipora, sendo ambas consideradas uma variação da mesma lenda. A comadre pode assustar quem esteja andando a cavalo na mata se não lhe deixar uma oferenda. Ela amarra o rabo do animal de forma que ninguém consegue desatar o nó. A ela também são atribuídas histórias semelhantes contadas pelos anciões das regiões rurais, onde os rabos dos cavalos nos estábulos amanhecem amarrados da mesma maneira. Em algumas regiões também é conhecida como uma entidade que protege a floresta, daí sua semelhança com caipora. Segundo alguns, ele não gosta de ser confundido com esta, dando em quem as confunde uma surra de urtiga, ou utilizando os seus cabelos longos. Até hoje são comuns relatos de pessoas que presenciam as suas aparições nas zonas da floresta. Então, todas essas lendas, elas comprovam a importância da preservação da floresta. Independente de como que os personagens reagem às pessoas que destroem a floresta, o principal objetivo dessas lendas e da nossa mitologia folclórica é a preservação da natureza e a preservação do ser humano.